Olá a todos, eu sou o professor Tiago, do IFMG, na cidade de Ouro Branco, e hoje eu vim trazer mais um tópico super importante de Química para o Enem. Hoje nós vamos falar um pouquinho e resolver uma questão aqui de reações de oxirredução, um tema muito importante e que sempre está caindo no Enem, tá certo? Conceitos básicos. O que são reações de oxirredução? São reações que envolvem transferência de elétrons. É importantíssimo a gente saber disso. Ou seja, o elétron ele vai sair, ou os elétrons vão sair de uma espécie e vão chegar até outra espécie. Eu tenho a espécie que recebe o elétron e a espécie que perdeu esse elétron. Dentro das reações de oxirredução, o nome já diz, né, que eu tenho a oxidação e a redução. Conforme vocês podem perceber, a oxidação é o fenômeno da perda de elétrons. Então, quando uma espécie química perde elétrons, ela oxida. E por sua vez, né, nas reações de oxirredução, para cada perda de elétrons que acontece, há também uma espécie que vai ganhar esses elétrons, né? E a redução é justamente o oposto da oxidação, ou seja, acontece com o ganho de elétrons por uma espécie química. Mas nós temos que saber que o elétron ele tem carga negativa. E isso é crucial, é super importante para a gente saber como interpretar se uma espécie química está sofrendo oxidação ou redução, através da variação do seu NOx. Conforme vocês podem ver, né, a oxidação, que é o fenômeno da perda de elétrons, acontece com o aumento do NOx, visto que a espécie química perde elétrons, perde carga negativa, então a sua carga aumenta. Temos um exemplo aí, por exemplo, olha, o alumínio. O alumínio perdeu 3 elétrons, então a carga dele, do metal, passou de 0 para alumínio 3+. Oxidação, o NOx passou de 0 para 3+. Beleza? E o contrário, que é a redução, acontece com a diminuição do NOx, do número de oxidação, da carga do elemento. Trazemos aqui o exemplo da prata. A prata mais, né, o íon prata, Ag+, recebe um elétron e se transforma em Ag0, né, na prata metálica, cujo número de oxidação é 0. Tá? Então, os principais fenômenos que a gente tem que entender em reações de oxirredução é o que é oxidação, perda de elétrons, o que é redução, ganho de elétrons. E quando que acontece isso? Como eu evidencio isso acontecendo? A oxidação com o aumento da carga do NOx e a redução com a diminuição do NOx. Trouxe aqui então para exemplificar a questão 124 do caderno 5, da cor amarela, primeira aplicação do Enem de 2021, que trata justamente disso. Veja bem, o ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico é utilizado como reagente de partida. Após uma sequência de reações 1, 2, 3 e 4 e 5, o cobre retorna ao seu estado inicial ao final do ciclo. Então nós temos o ciclo aí, e a pergunta é a seguinte: a reação de redução do cobre ocorre em qual etapa? Na etapa 1, na 2, na 3, na 4 ou na 5? Bom, a gente vai ter que verificar então a variação do NOx, da carga do cobre, nos diferentes passos aí desse ciclo, tá certo? Se vocês observarem esse cobre metálico aqui, olha, quando eu tenho uma substância simples, o metal, a carga dele é 0, certo? Por definição. Agora, eu trago aqui um esquema, né, de uma substância iônica, XAYB, onde A é o coeficiente de X e Y é o coeficiente... Não, e B é o coeficiente de Y, melhor dizendo, tá? Então A é o coeficiente de X, que representa a proporção de X na fórmula, e B é o coeficiente de Y, que representa a proporção de Y na fórmula. Então veja bem, se a gente inverter os coeficientes, eles serão as cargas. Primeiro o X aí, olha, primeiro na fórmula aparece o cátion e depois aparece o ânion. Então X é o cátion e Y é o ânion. Veja bem que B vai ser a carga de X e A vai ser a carga de Y. Eu simplesmente
simplesmente inverto essas cargas aí, ok? Com isso, a gente tem, entre a etapa 1 aí, olha, onde o cobre se transformando nesse sal aí, nitrato de cobre 2, nós observamos que o coeficiente do cobre é 1, não está aí, mas ele está implícito, né? A gente não coloca o 1 na fórmula química, e o 2 é o coeficiente que acompanha o nitrato. Então, invertendo, eu tenho que o 2, coeficiente do nitrato, vai ser a carga do cobre, e o 1, que é o coeficiente do cobre, vai ser a carga do nitrato, do ânion nitrato. Beleza? Então já achei a carga do cobre no nitrato de cobre. Vamos achar as demais cargas do cobre. Vamos para, 2, aparece o 2 ali, olha, coloquei ali já de uma vez. Vamos achar agora a carga do cobre no hidróxido de cobre, que é essa substância aqui, olha, CuOH2. Novamente, o 2, que é o coeficiente que acompanha a hidroxila, né, o grupo OH, vai ser a carga do cobre. Tá lá. E o coeficiente que acompanha o cobre vai ser a carga da hidroxila, né? Como é 1, menos 1, porque, obviamente, primeiro aparece o cátion na fórmula e depois o ânion. Então, tem o cátion cobre 2+, e eu tenho o ânion hidroxila. Indo agora para a espécie CuO, que é o óxido de cobre 2, a gente tem que ficar atento a um detalhe que poderia ser uma pegadinha da questão. Acontece o seguinte, nos óxidos, o número de oxidação do oxigênio é sempre 2-. Então a gente coloca aqui, sabendo que eu tenho um óxido de cobre 2, 2-. Qual que é, então, a carga do cobre? Veja bem que o composto CuO, o óxido de cobre 2, tem carga 0. Então, a carga do cobre tem que anular a carga do íon óxido. Anular, ou seja, eu somar as duas cargas e ela ser igual a 0. Então, a carga do oxigênio é -2. Qual o número que somado com -2 vai dar carga 0? Cobre 2+. Né? Então, a carga do cobre é 2+. Passando para o sulfato, né, o último composto, último sal aqui que a gente vai verificar, né, composto iônico, né, onde existe uma ligação entre metal e ametal, eu tenho que saber que o sulfato é o ânion SO4 2-. Então, de maneira muito semelhante ao que aconteceu no óxido de cobre 2, eu tenho que analisar que eu tenho um sulfato para um cobre. Se o sulfato tem carga 2- e a carga dele foi anulada por um cobre que estava na fórmula, qual que seria a carga do cobre? Ora, 2+, porque 2+ com 2-, carga 0. Perfeito? Então a gente já pode substituir lá no ciclo, eu vou pôr as cargas igual eu fiz no cobre metálico e no cobre do nitrato de cobre. A gente coloca aqui a carga do cobre no hidróxido de cobre 2, que a gente encontrou, tá certo? Tá aqui, olha. Aí eu coloco a carga do cobre no óxido de cobre 2, tá aqui, 2 também. Coloco aqui a carga que a gente encontrou para o sulfato de cobre 2, tá vendo? Cobre 2+. E eu percebo que durante todo o ciclo não houve variação do estado de oxidação, do número de oxidação, né, da carga do cobre, na etapa 2, na etapa 3, na etapa 4 também não houve. Houve da etapa 1, na etapa 1, né, onde o cobre saiu de 0 e foi mais até 2+, aumento do NOx, oxidação. Então, na etapa 1, o cobre foi oxidado pelo ácido nítrico. Perfeito? Como nas outras etapas não houve variação, eu posso dizer que não houve nem redução nem oxidação do cobre. Agora, quando eu chego na etapa 5, olha aqui, onde eu vou reagir o sulfato de cobre 2 na presença de zinco e ácido clorídrico, né? Etapa 5, eu percebo que eu retorno ao cobre de origem, número de oxidação 0. Então ele sai de 2+ e vai para 0. Se o NOx diminuiu, a redução está justamente aí, tá certo? Então na etapa 5 é a nossa resposta. Temos aí a redução, né, do cobre, onde o cobre aí ganhou elétrons. Beleza? Tema super importante que você não deve deixar passar batido
quando está estudando para o Enem, tá certo? Bons estudos e em breve estaremos aqui com outros vídeos. Obrigado, um abraço a todos.